Ok, pessoal. Diego já deu aí as boas-vindas. A gente já começa no trabalho pesado mesmo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para aproveitarem bastante o módulo. A gente fez esse módulo com muito carinho, com muito cuidado. Tem muitas questões. Todas as questões têm comentário, gabarito comentado. Portanto, vocês podem treinar questões. Olha o gabarito, olha o comentário. Se ainda assim persistir a dúvida, me procura Diego, para que a gente possa ajudar vocês. O módulo do curso Diego Normando é preparado de uma forma que você possa, em termos da prova de linguagens e suas tecnologias, estar completamente preparado para enfrentar a prova do Enem, certo? Portanto, explorem bastante o módulo. Eu vou trabalhar com vocês principalmente a parte de linguagens, Diego a parte de redação. E como vocês sabem, a parte de linguagens ela é muito ampla, né? Tem muita coisa. E alguns conteúdos eu vou trabalhar de forma mais específica, né? Por exemplo, é, interpretação de texto, né? Compreensão textual, leitura, artes, literatura e repertório sociocultural. Esses 4 conteúdos eu vou ter um enfoque mais forte neles. E as outras competências, né, por exemplo, linguagem corporal, linguagem musical, tem tudo no módulo com questões, teoria e questões. Portanto, não deixem de explorar bastante para que vocês possam fazer uma prova absolutamente tranquila, né? Além disso, semanalmente eu coloco para vocês, no nosso site, Diego já deve ter colocado, atualidades, coisas que estão acontecendo, que estão saindo nas mídias e que são importantes para que vocês se mantenham atualizados, antenados por dentro do que está ocorrendo no Brasil, principalmente, mas também no mundo, né? E, coloco para vocês, por exemplo, hoje eu mandei para a Diego, além de uma atualidade, mandei também uma dica de leitura. Sabe? A leitura é fundamental para que você se torne um escritor proficiente. Como vocês sabem, nós vamos ter curso de aprofundamento de leitura, leitura de clássicos, que infelizmente, devido a esse retorno, né, essa segunda onda da pandemia, eu não pude ir ao estúdio gravar, mas eu já tenho preparado para gravar uma leitura aprofundada de clássicos da literatura brasileira e da literatura mundial. Por exemplo, a primeira obra clássico do brasileiro que nós vamos disponibilizar para vocês é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós vamos ler aquele livro com profundidade para compreender de que se trata realmente aquele romance, aquela obra de Machado de Assis. Lógico que essa parte de aprofundamento, vocês não são obrigados. Isso é uma coisa a mais que o curso de Normando oferece a vocês. Então, todos vocês têm direito de assistir essas aulas, de trocar ideia, de conversar comigo sobre a obra, ou não, mas isso vai estar disponibilizado para vocês tão logo essa pandemia arrefeça um pouco, e eu consiga ir ao estúdio, eu vou começar a gravar as aulas da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Temos outras obras já preparadas, uma que é muito importante, Como Educar Sua Mente, e outras que eu estarei preparando para vocês. Né? Lembrando sempre que o foco principal é o módulo e que isso é um plus. É algo a mais que nós oferecemos a vocês para tornar vocês leitores competentes, leitores críticos, proficientes, né? Para distanciar vocês daquilo que está se tornando uma pandemia também no Brasil, do ponto de vista cultural, que é o analfabetismo funcional, ok? Então, por isso que nós vamos ter essa oferta de leitura de clássicos, tanto na área de literatura, como na área de filosofia, de sociologia e outras coisas mais. Ok. Dito isto, vocês vão observar que o nosso ponto de partida está na página 108 e 109 do módulo. O módulo já está disponibilizado para vocês.
vocês podem rever, reler lá à vontade, porque é exatamente a partir daí que eu vou começar uma discussão, uma reflexão com vocês sobre a prova de linguagens no Enem, ok? Então, vocês já estão vendo aí espelhado, a página 108, é a primeira página de linguagens do módulo, e começa, observem, dicas para resolver questões objetivas. Então, são algumas dicas, algumas coisas importantes para vocês ficarem sempre com cuidado nisso, porque isso vai facilitar um acerto maior do número de questões, né? Por exemplo, vejam aí a dica número 1, leia de tudo. No período que antecede a prova, e depois também, claro, você deve ler jornais, revistas, livros e sites, bem como assistir a telejornais e programas educativos. Interesse-se não só pelo conteúdo das notícias, como também pelas charges, quadrinhos, ilustrações, gráficos e estatísticas. Vocês podem até me dizer assim, mas professor, como é que a gente vai conseguir tempo para ler jornais e revistas? Vocês não vão ler o jornal inteiro, né? Vocês podem, além do jornal da televisão, vocês podem folhear um jornal digital, olhar as manchetes principais, o que está sendo destaque, né? Pode ir num portal G1, UOL, olha as manchetes principais, o que está ocorrendo na economia do país, o que está ocorrendo na área social, enfim, manter-se atualizado, manter-se por dentro do que está ocorrendo no seu país e refletir a respeito desses problemas, certo? Então é muito importante ler, é muito importante se informar. O ponto 2 diz: continue estudando com afinco os conteúdos, mas com maior preocupação em entendê-los e não em decorá-los. Veja, a prova do Enem é uma prova voltada mais para a compreensão daquilo que você está lendo, que você está absorvendo, do que para você decorar nomes, datas, fórmulas, né? E isso fica claro para quem já fez prova do Enem que é um pouco inútil. Então procure compreender aquilo que você está aprendendo. Por exemplo, quando eu estiver trabalhando com vocês arte rupestre, arte africana, procurem compreender o que é aquilo e o que aquilo tem a ver com o mundo hoje, com o mundo no qual você está hoje. Procure refletir sobre o que a arte africana influencia o mundo no qual vivo hoje. Por que eu tenho que voltar à arte africana? Quais são os componentes da arte africana que dizem alguma coisa ao século XXI, ao século XX, ao século XXI? Entende? É dessa maneira que nós aprendemos da maneira correta, não decorando, mas compreendendo as questões. É isso que nós devemos procurar fazer, ok? Vamos analisar agora o ponto 3. Né? São dicas para você ter um melhor aproveitamento em questões objetivas. O ponto 3 diz assim: leia com muita atenção o enunciado das questões, né? Aquele comando da questão. Muitas vezes, na prova do Enem, você tem um texto imenso que você lê, relê, aí quando está começando a compreender, esquece o que leu no primeiro e segundo parágrafo, e, no entanto, o comando da questão está pedindo a você o significado, a relação semântica de uma palavra com outra, de uma palavra do texto. Então, às vezes, você esquenta a cabeça demais, sem precisão. Então, olha o comando da questão, olha o que eles estão te pedindo. Porque, às vezes, ele não está pedindo que você faça uma leitura compreensiva do texto todo, mas está abordando apenas o aspecto de uma palavra, de uma frase. E isso simplifica a questão. Portanto, dica 3, leia com muita atenção o enunciado das questões. O enunciado deve ser lido, no mínimo, 2 vezes.
Procure compreender, procure ter certeza do que é que o elaborador da questão quer de você. Não fique preso demais ao texto sem saber o que o elaborador quer que você faça em relação àquele texto. Por isso que você tem que ler o enunciado pelo menos 2 vezes para compreender plenamente o que o elaborador está pedindo a você em relação àquele texto, né? Pode ser um texto verbal, um texto não verbal, isso não importa. Da segunda leitura em diante, começam a aparecer os detalhes, os pontos que não percebemos na primeira leitura. Né? Você lê o enunciado uma vez, lê a segunda vez e começa a compreender. Ó, ele quer que eu faça isso. E é isso que eu vou fazer. Não vou viajar, não vou sair do meu foco. Ok? 4. Item 4. Grife as palavras-chave. Isso é bem interessante. Você está lendo ali um comando de uma questão, inferir, deduzir, concluir, pode-se afirmar que grifa as palavras principais do enunciado da questão e também até mesmo do próprio texto. Então, você está lendo um texto, há palavras no texto, às vezes a começar do título do texto, que são chave, que são importantes para a compreensão da questão. Então você grifa, você marca, né? Ao grifar palavras importantes e as afirmações, você fixará mais os pontos-chave e não se perderá no enunciado como um todo. Às vezes, né, o Enem tem questões com enunciado curto. Esse é até mais simples. Mas há algumas questões do Enem que o enunciado é um pouco longo. E isso faz com que você confunda as coisas. E o que vai acontecer depois? Quando você vai para as alternativas, você, que são feitas, uma é correta e as outras são feitas para lhe distrair. Então, se você não grifa as palavras-chave, você fica mais vulnerável às pegadinhas que eles vão colocando no meio das alternativas e acaba você escolhendo. Sabe aquela coisa de, fiquei em dúvida entre A e C. O correto é A. Aí você ficou em dúvida entre A e C. Aí marca C. Entende? Então, isso são dicas fundamentais para você treinar. Faça isso com as questões do módulo. Treine dessa maneira. Ok? Lembre-se que a resposta à pergunta pode estar no próprio enunciado da questão. Às vezes, o próprio enunciado já está dando a resposta. Por isso ele é tão importante. Além disso, é fundamental marcar, grifar a pergunta que está sendo feita. É ela que você tem que responder. O foco é a pergunta feita no enunciado, no comando da questão. Ok? Ponto 5. Vejamos aqui o ponto 5. Quanto às charges e aos quadrinhos, né? Escreva as conclusões que você tirar após entendê-los. Você pega uma questão lá do Enem que tem uma charge. Depois na parte de gêneros textuais, eu vou relembrar a vocês a charge, a tirinha, o quadrinho, né? Para a gente separar os gêneros textuais e poder ter um melhor aproveitamento, né? Então você tá lá com uma questão no Enem que tem uma charge. Então, olha a charge e anota ali ao lado suas conclusões. O que essa charge está me dizendo? Certo? Anota essas conclusões que você está olhando para aquela charge ali. Ao se deparar com charge de quadrinho, entenda bem o seu sentido e anote suas conclusões. Olha o sentido, olha, essa charge está me dizendo isso. Estou compreendendo isso dessa charge, certo? Só depois comece a comparar o que você anotou com as alternativas das questões. Então, você anotou, eu vi isso, vi aquilo outro. Agora, a letra A está dizendo isso, a letra B, e eu notei isso, e a letra A está dizendo isso. Em que alternativa há algo que parece com o que eu vi? Então, isso vai facilitando a sua leitura, certo? Mas tome cuidado para não ter ideia fixa. Se você verificar que uma das respostas faz sentido, marque-a, mesmo que você não tenha chegado a essa conclusão nas suas anotações. Né? Você olha
olha uma alternativa lá, não, essa alternativa aqui tem toda a lógica. Embora eu não tenha notado nada nessa direção, mas tem lógica. Então tem essa sensibilidade, certo? Ponto 6. Quanto aos gráficos, diagramas e tabelas, né, que são outros tipos de gêneros textuais, grife e entenda o significado das palavras que encabeçam essas representações. Quando se trata de gráfico, um diagrama ou uma tabela, na esmagadora maioria das vezes elas têm um título, elas têm uma frase, têm uma palavra. Essa palavrinha em cima de um diagrama, em cima de um gráfico, em cima de uma tabela, é fundamental. Então, entenda o que é que significa aquela palavra, preste atenção àquela palavra bem direitinho, isso é muito importante, certo? Ao se deparar com gráficos, diagrama de tabela, observe bem os lados das placas de cabeça, os raios dos gráficos, né? Por exemplo, às vezes um gráfico na forma de pizza, né? Os pedaços de pizza dos diagramas, e aí às vezes tem aqueles diagramas com um pedaço como se fossem fatias de pizza, né? Para falar, por exemplo, de um extrato social. Aí tem os nomes em cada um. Olha os nomes que eles colocam. Olha as expressões que eles colocam ali, certo? Essa leitura conjunta é fundamental para você compreender questões com gráficos, diagramas e tabelas. Devo lembrar a vocês que ao longo do módulo há um monte de questões com gráfico, com tabela, com diagrama, com charge, com quadrinho, com tirinho. Tem à vontade para você treinar. E lá no final do módulo, você tem uma sessão praticando o Enem com mais de 150 questões do Enem, gabaritadas e comentadas. Lógico que o gabarito vai ter lá no final, vai estar lá no final, que é para você poder treinar, certo? Isso é ponto crucial, é ponto fundamental para o seu avanço na resolução de questões objetivas, tá certo? Vamos ver aqui agora o ponto 7. Valorize as respostas antenadas com a ética e com a crítica. Isso é bem legal, né? A prova do Enem é uma prova muito voltada para o lado ético, para o lado humano, dos direitos humanos. Então, procure sempre observar essas alternativas, essas respostas que caminham nessa direção. Na direção dos valores éticos, na direção dos valores humanos, porque a prova do Enem é uma prova muito voltada para a valorização das relações humanas, do respeito às diferenças, do convívio ético civilizacional. Então, isso também é uma dica importante para vocês. A prova do Enem valoriza as respostas que estão de acordo com a solidariedade humana, o respeito à diversidade e ao meio ambiente, e a defesa de uma sociedade democrática. Além disso, a prova valoriza as posturas críticas diante da realidade, desde que essas posturas não contrariem a ética e a justiça. Ou seja, você pode ter uma postura crítica em relação a qualquer coisa, desde que essa sua escolha, essa sua visão, não contrarie a justiça, não contrarie a ética, os direitos humanos, né? E isso é muito importante vocês estarem sempre lembrando, certo? Bom, continuando essas dicas são dicas para vocês, algumas dicas para vocês trabalharem questões objetivas, vão estar lá à disposição de vocês no módulo, vocês podem voltar a hora que quiserem, grifarem, marcarem. Na segunda coluna, a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a leitura, compreensão e interpretação do texto, certo? Infelizmente, e é isso que no Brasil a gente chama de analfabetismo funcional, uma quantidade muito alta de alunos de ensino médio são classificados como analfabetos funcionais. Ouso até dizer que uma quantidade razoável de pessoas que estão fazendo curso superior são analfabetos funcionais. O que isso quer dizer? Eles decifram o código, eles conseguem ler o que está escrito, né, do ponto de vista do código linguístico, juntar letras e fazer a leitura, mas eles não conseguem compreender os objetivos de um autor de um texto,
as intenções de um autor de um texto, as ideias principais de um autor de um texto. Então, a grande parte de brasileiros tem uma dificuldade muito grande com textos, com a leitura de textos. Por isso que nós amargamos há muito tempo os últimos lugares no exame internacional do PISA, né? O Programa Internacional dos Estudantes, que é realizado com mais de 70 países, e o Brasil está sempre nas últimas posições. Então, nós temos o objetivo de fazer com que o aluno do curso de Ignormando seja um aluno proficiente, seja um leitor competente, seja um leitor crítico. Para isso, nós começamos a refletir sobre o que é uma leitura competente, uma leitura crítica, e uma leitura meramente mecânica, meramente com base na decifração do código linguístico. Então vamos lá. Leitor competente, leitor crítico. A palavra ler tem muitos sentidos. O dicionário Wise da língua portuguesa apresenta, entre outros, os seguintes. Então vamos observar os significados que o dicionário Wise nos passa sobre o que é ler. Primeiro, percorrer com a vista um texto, um sintagma, uma palavra, interpretando-o por uma relação estabelecida entre as sequências dos sinais gráficos escritos, alfabéticos ou ideográficos, né? A exclamação, ponto, reticência, fonemas, palavras, indicações gramaticais. Ou seja, a primeira concepção de leitura no WISE é você passar a visão sobre um texto e interpretar a relação entre as palavras, né? E fazendo a leitura. Segundo, ter acesso a texto, obra, através de sistema de escrita, valendo-se de outro sentido que não o da visão. Ter acesso a um texto ou obra através de sistema de escrita, valendo-se de outro sentido que não o da visão. Por exemplo, o tato, né? O caso, por exemplo, da leitura braille. Então, leitura braille também é ler. E você está usando um sentido diferente da visão. Terceiro, conhecer, através de exame mais ou menos extenso, o conteúdo de um texto ou obra. Né? Então, aí já é uma leitura mais aprofundada. Você vai conhecer, através de um exame mais ou menos extenso, o conteúdo de um texto ou de uma obra. Aí é bem mais amplo do que meramente passar a vista sobre o texto. Né? 4. Dedicar-se, entregar-se à leitura como hábito ou como paixão. Bom, aí esse ler aí é esse ler para aquelas pessoas que gostam, que amam a leitura, né? Que sentem prazer com a leitura. Então, isso aí é o que nós já podemos chamar de uma dedicação. É uma leitura por dedicação, por hábito, por prazer, né? E não por mera utilidade, certo? O 4, veja, tudo isso está lá no WAIS sobre ler. Interpretar. Ideia, conceito, mais ou menos complexo, ou pensamento de um autor, pensador, compreender. Pronto. Para nós, interessa principalmente esse ponto 5. Compreender, interpretar. Interpretar uma ideia, compreender uma ideia, um conceito, que é mais ou menos complexo. Né? Tem texto que é menos complexo, tem texto que é mais complexo. O pensamento de um autor, de um pensador, compreender isso. Bom, isso é só para quem não é analfabeto funcional. O analfabeto funcional vai ter uma dificuldade muito grande com essa definição 5 do dicionário WISE, da língua portuguesa. Nós vamos trabalhar no curso de Ignormando para ajudar vocês a serem experts numa leitura com proficiência, com profundidade, e para isto oferecemos, como já disse no início da aula, esse plus, esse algo mais, que é a leitura de obras clássicas, de obras literárias, que são textos muito mais complexos. Ok? Mas ainda temos outros. 6. Atribuir
significado, sentido ou forma a algo que se vê. Interpretar. Também é interessante. Por exemplo, algo que se vê. Você pode ver, por exemplo, uma escultura. E você olha aquela escultura e você diz, olha, isso é uma escultura moderna. Alguém pode dizer, mas por que você diz que é moderna? Bom, você diz que você atribuiu esse significado porque tem algum conhecimento prévio. O que é que faz você diferenciar uma escultura moderna de uma escultura barroca? De uma escultura neoclássica, né? Então, é claro que esse nível de leitura, de atribuição de significado aos textos, né? E lembrem, os textos não são somente aquilo que é escrito ou falado. Texto é qualquer enunciado, qualquer imagem, qualquer som, qualquer coisa que seja feita com o intuito de comunicar alguma coisa. 7. Perceber, adivinhar, interpretar sentimentos, pensamentos não formulados ou ocultos, guiando-se por indícios mais ou menos subjetivos, decifrar o que não se revela facilmente, está além do literal. Bom, gente, isso aqui é outro nível de leitura que o analfabeto funcional não consegue em hipótese alguma. Porque o analfabeto funcional, ele tem dificuldade para interpretar o que está explícito. Só que essa definição de leitura aí do ponto 7 do OAS, ela é aquela leitura dos implícitos, do que não está dito, mas você deduz. Quando a gente estiver lendo obras de Machado de Assis, vocês vão ver quanta riqueza está implícita na escritura da obra de Machado de Assis. Além da riqueza que está explícita e muitos não alcançam, não compreendem e, portanto, não se apossam, não se apropriam daquele conhecimento, ainda há uma fonte inesgotável de implícitos dentro do texto machadiano. Então, esse ponto 7 aí é outro ponto da leitura que é para aqueles que não são analfabetos funcionais, certo? Nós criamos o curso com esse desejo, com essa intenção, com esse objetivo de levar vocês a, de fato, se distanciarem do analfabetismo funcional, de ter uma leitura adequada dos textos, sejam eles de que tipo de complexidade tiverem, né, ou pertencerem a que tipo de complexidade. 8. Deduzir, guiando-se por indícios objetivos. Alguma coisa não explícita, não declarada, mas indiretamente constatável, inferir. Ou seja, o cara não está dizendo aqui que a pedofilia é legal. Mas tem umas coisinhas que ele está dizendo aqui que dá para eu deduzir que ele não é tão contra, não. Então, é possível você olhar o que está escrito e fazer deduções. É aí que vem aquelas questões objetivas do Enem, que diz assim, a partir da leitura do texto, pode-se afirmar que, ou seja, pode-se deduzir, a partir da leitura do texto, pode-se afirmar tal coisa. Então, é nesse nível de leitura aí, da dedução, que você consegue resolver aquelas questões do Enem que tem esse tipo de enunciado. Pode-se deduzir, pode-se afirmar, ok? O ponto 9, prever, presumir algo, formular hipótese, a partir de dados objetivos, conjecturar, ou seja, também nível de leitura mais aprofundado. Você lê o texto está ali dizendo uma coisa, e você começa a puxar fios. Você começa a perceber outras coisinhas que estão ali, né? Quando você pega, por exemplo, um texto filosófico, você pega um texto de Platão falando da proeminência das ideias sensíveis, né? Sobre o mundo físico, sobre aquilo que se apresenta fisicamente a nós, você começa a inferir, a deduzir, a prever possibilidades do pensamento dele, certo? É para esse tipo de leitura mais complexo que as atividades de leitura, né, que nós vamos ter, o nosso clube de leitura, vão servir. Portanto,
Vocês não são obrigados, mas seria muito interessante que vocês tirassem tempo para participar, ok? Continuando nossa leitura aqui, como se vê, ler é uma atividade bem mais complexa do que parece. E é mesmo, é bem complexo. Pra vocês terem uma ideia, é possível ler um olhar, mas não é qualquer um que lê o olhar. É preciso ter habilidade para ler. Há pessoas que são analfabetas funcionais para lerem olhares. Mas os olhares falam, os olhares dizem, e dizem muito. O Machado de Assis, que é um autor que nós vamos trabalhar um pouco, ele diz que o olhar mais difícil de ser lido é o olhar da mulher. Ele diz que é. E aí ele tem a célebre personagem Capitu, né? Que ele vai dizer que ela tem os olhos de cigana, oblíquos e dissimulados. Então ele vai dizer que são de difícil leitura, mas não de impossível leitura. Segundo ele, os olhares dos homens são bem mais simples de serem decifrados, né? Então, você pode ler um olhar. Quem não lembra, eu não sei vocês se já são uma educação mais moderna, mas na minha fase de criança, quando você estava fazendo uma coisa errada, a mãe olhava para você assim, ela não dizia uma palavra. Ela só olhava e você compreendia na hora aquela mensagem. Então, ler textos, e textos não são apenas falas e coisas escritas, é uma tarefa muito complexa, né? Porque você pode ler um olhar, você pode ler um silêncio. As pessoas caladas muitas vezes estão dizendo coisas. Você pode fazer a leitura de uma postura corporal. A forma como a pessoa se senta na sala de aula diz coisas. A forma como seu namorado, sua namorada se movimentam quando estão com você dizem coisas, são textos vivos. Mas, lógico, para fazer esse tipo de leitura, nós precisamos avançar bastante no nosso nível de leitura, que é, de uma forma assim, grave, muito geral no Brasil, baixo, muito baixo, tá certo? Então, como se vê, ler é uma atividade bem mais complexa do que parece. Se, por um lado, pode consistir em simplesmente decodificar sinais, por outro, pode incluir também interpretar e decifrar o que está além do literal. Vou dar um exemplo a vocês. Você pega uma letra de música. As letras de música e os poemas são muito bacanas para a gente treinar a complexidade da leitura. Então, há poemas que são bem complexos e que eu até vou trazer para vocês alguns desses poeminhas complexos para a gente conversar um pouco sobre eles e treinar. Então, tem coisa que você está olhando ali no poema ou numa música que está além do que está meramente escrito, literalmente escrito, certo? Agora, para isso, evidentemente, você tem que pegar textos um pouco mais elaborados. Não adianta você pegar uma letra do Wesley Safadão, da Marília Mendonça, né, que são textos assim de letra muito simplória. Mas se você pegar textos de Zé Cabaleiro, se pegar texto de Chico Buarque, pegar texto de Caetano Veloso, então você vai ter verdadeiros desafios verbais que vão treinar você para fazer a leitura competente, ok? Continuando. Podemos fazer a leitura de um texto produzido em linguagem escrita, como a de um artigo de opinião, em linguagem oral, como a de um debate regrado público, em linguagem mista, né, que é aquela que tem imagens e palavras. Um filme, por exemplo, linguagem mista, você está vendo imagem e está ouvindo palavras, né? Ou uma história em quadrinhos também, linguagem mista, né? Você tem palavras e você tem imagens. Ou em linguagem pictórica, de imagens, né? Pictórica de imagem, figura. Uma pintura, por exemplo, é uma imagem pictórica, uma linguagem pictórica. Então, por exemplo, você pode olhar uma tela, como por exemplo o Grito do Edvard Munch, né? Aquele expressionista,
e você ler aquilo. Você pode pegar a Mona Lisa do Da Vinci e ler. E olha que ali tem um monte de coisas, né? As telas, as pinturas dizem muitas coisas. Então, a leitura ela é complexa porque ela, na realidade, gente, ela é muito ampla, muito, muito ampla mesmo. Então, a gente precisa estar atento a isso. Deixa eu ver aqui. Continuando nossa reflexão. Ler bem ou ser um leitor competente, é esse o nosso objetivo para vocês. Que vocês sejam leitores competentes. Ler bem ou ser um leitor competente não é apenas compreender o que está dito, mas compreender também o não dito, as entrelinhas, o implícito do texto, os pressupostos. Entenderam? Vamos trabalhar nessa direção. O leitor crítico é aquele que, diante de qualquer texto, verbal ou não verbal, coloca-se numa postura ativa de análise, de resposta ao texto lido. Ele não só analisa o texto, mas também os demais elementos da situação de produção. Quem fala, para quem fala, em qual contexto, momento histórico, em que meio ou suporte de divulgação, com qual intenção. Gente, isso é fundamental. Por exemplo, você pega um texto da Grécia Antiga, onde você percebe que está havendo aquilo que nós hoje chamamos uma relação homoafetiva. Perceba, na Grécia Antiga, e até mesmo na Roma Antiga, não havia o conceito de homossexualidade que nós temos do século XIX para cá. Esse conceito foi criado do século XIX para cá. Então é evidente que ler um texto sobre relações homoafetivas do século XIX para cá e ler um texto de relações homoafetivas da antiguidade clássica, e até mesmo um pouco depois, é muito diferente. Porque a realidade daquele momento era outra. A realidade social, o convívio social, era completamente diferente. Então, quando ele diz aqui a questão do momento histórico, em que meio ou suporte houve essa divulgação, o que é que ele quer dizer com isso? O meio ou suporte? Foi no papel? Foi pintado numa parede? Era um afresco, quer dizer, aquela pintura feita com gesso mole, em paredes, muitas vezes. Né? Onde é que isso foi feito? Como é que isso foi feito? Em que época foi feito? Em que época foi dito? Para que público foi dito? Isso tudo faz de você, conhecer isso, saber isso, faz de você um leitor competente. Um leitor é realmente um leitor crítico. Então, sempre lembrem disso. Nós vamos buscar esse tipo de conhecimento para vocês, ok? Bom, feita essa primeira reflexão, nós começamos com aquela diferenciação básica em relação a textos, né? Uma coisa que vocês sabem, uma coisa muito simplória, mas que é importante a gente começar por aqui. O que é um texto verbal? O que é um texto não verbal? Então, texto verbal é aquele que tem palavra, que usa palavra, seja escrita ou falada. Eu agora, por exemplo, estou usando a linguagem verbal com vocês. Quando eu estou lendo aqui o módulo com vocês, eu estou usando a linguagem verbal, que está escrito no módulo. Né? O que seria uma linguagem não verbal? Uma imagem, por exemplo, olhem aí, no finalzinho do módulo aí, essa logo do curso de Normando, vocês estão vendo aí que aí é um texto, né? A ideia de uma pessoa que está chegando à formação, à academia, a um curso superior. Então, mas isso é uma imagem, não tem nada escrito. A fotografia é uma linguagem não verbal, não tem palavras. Uma pintura, né? Então, agora, você pode ter uma fotografia com palavras. Você pode ter uma pintura com palavras. Aí, no caso, aí já seria linguagem mista, ok? Então, linguagem verbal é aquela que usa palavras
Linguagem não verbal é aquela que não usa palavras, ok? Bom, fechando nossa reflexão de hoje, né, falando das linguagens, a dança é uma linguagem. Quando você vê uma pessoa dançando gafieira, você vê uma pessoa dançando valsa, você vê uma pessoa dançando forró, você faz leituras diferentes daquelas gingas, daqueles movimentos corporais. Então, a dança também é uma linguagem, né? Um balé, tudo é texto não verbal. Aí, e continuando aqui, pode ainda ser construído pelo cruzamento de mais de uma linguagem, como, por exemplo, a linguagem verbal e visual, como, por exemplo, um gráfico, como, por exemplo, uma história em quadrinho. Você tem o verbo, você tem a palavra e tem a imagem. É o texto misto. Isso acontece no cinema, e aí a gente chama isso de linguagem mista. O produto final de toda enunciação feita em que linguagem for, seja verbal, não verbal, mista, né? É chamado de texto. Então, o texto não é obrigado a ter palavras. Ele pode ter, mas não é obrigado a ter. O produto final de toda enunciação, de tudo que é preparado, de tudo que é tentado comunicar, é um texto. Assim são textos, um gráfico, um cartoon, uma pintura, uma melodia, um poema, um filme, uma escultura. Né? Em muitos casos, dependendo da situação, deixa eu ver aqui, até mesmo o silêncio pode ser considerado um texto. Lembra que eu disse a vocês, agora há pouquinho isso, que a gente pode ler o silêncio, e é verdade, o silêncio às vezes a pessoa calada diz muita coisa, tá certo? Vamos continuar aqui um pouquinho mais. Competência leitora e habilidades de leitura. Desde 1998, o ensino médio brasileiro vem passando por uma transformação profunda, à medida que tem procurado pôr em destaque o ensino por competências, em lugar do ensino focado apenas em conteúdos programados. O Enem, né? Esse modelo de prova do Enem, desde 1998. Então, ele é mais focado em competências do que apenas em conteúdos programados. Nas questões de interpretação de textos, diferentes tipos de exame, como Prova Brasil, SAEB, Enem, vestibulares e concursos públicos, entre outros, o que se deseja avaliar é se o candidato desenvolveu a competência leitora. Está vendo? Ele não quer saber se você aprendeu a decodificar letras, ele quer saber se você tem competência leitora. Se você é leitor proficiente, se você é leitor crítico. Quanto menos você for isso, quanto mais próximo do analfabetismo funcional você estiver, mais dificuldade você vai ter em provas como a do Enem. Portanto, a competência pode ser traduzida como uma espécie de saber fazer, isto é, saber lidar com as diferentes situações e problemas que se colocam diante de nós no dia a dia. Ou seja, um leitor competente, ele não meramente decodifica o que ele está lendo, mas ele age em relação àquele conhecimento que ele está adquirindo ou ao qual ele está sendo exposto. Se a competência está relacionada com o saber fazer, as habilidades estão relacionadas com o como fazer. Notem, lembrem que a prova do Enem é toda competências e habilidades, né? Então, o que seria uma competência, né? Competência seria saber fazer e habilidade seria o como fazer. Eles testam isso com vocês lá dentro das questões, certo? Como vocês vão ver quando a gente estiver treinando, ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui para poder comentar com vocês. Isso aqui é interessante. Deixa eu ver isso aqui. A inferência, a dedução e a conclusão. Pronto, eu quero fechar nosso papo de hoje pensando um pouquinho nisso, né? O que é inferir, o que é deduzir, o que é concluir. Você já deve ter ouvido alguém dizer que diante de um texto é preciso fazer inferências. Afinal, o que é uma inferência? Olha só, é um processo pelo qual, com base em determinados dados que você está lendo, você está absorvendo, chega-se a uma conclusão. Olha, eu estou lendo aqui, estou inferindo, estou concluindo o quê? Então, inferir é uma forma de chegar a uma conclusão. Então, fazer inferências durante a leitura de um texto equivale a chegar a certas conclusões a partir de informações, isso é importante, explícitas ou implícitas. E as implícitas é que são mais difíceis a gente perceber. Por isso que a gente vai treinar muita questão para fazer isso, certo? Então, vejam, mais abaixo está ali explicando o que é inferir, o que é deduzir
E isso é teoria, isso é a parte teórica, e lógico que eu vou querer que vocês vejam isso muito mais na prática, né? Porque a prática é que é fundamental, certo? Ó, e aqui, no final da nossa aula de hoje, o concluir, né? O que seria o concluir? Portanto, nós tivemos hoje uma conversa, um bate-papo a respeito das questões objetivas do Enem, a respeito de ler com competência, de ler com proficiência. Na próxima semana, provavelmente nós iremos falar um pouquinho de repertório sociocultural, que também é uma parte muito rica do nosso módulo e que a gente quer trabalhar, ok? Então, fiquem tranquilos por aí. Diego vai encerrar a gravação e vocês vão ter um pequeno intervalo e depois continuarão. Uma boa noite para vocês.